Ele só me batia. Se eu apagasse, eu acho que eu teria morrido. Só quem já passou por um relacionamento tóxico, abusivo, com agressões de palavras verbais, de baixo chulo, de agressão física, que sonha em ter o casamento perfeito, que sonha com o príncipe encantado, mas não é nada disso. Só quem já passou para sentir o que o outro que está passando por isso para dizer. Vamos falar sobre mais um caso de feminicídio, sobre o caso da Juliana, que está falando sobre o Brasil todo, repercutindo. Esse caso de feminicídio. Juliana, que aos 6 anos foi passar as férias com a mãe em Natal, Ponta Negra. E lá viveram, e lá a Juliana conheceu esse novo relacionamento. E como o relacionamento, como qualquer homem, não vem com manual de instrução, a gente não sabe quem são as pessoas, né? Decidiu engrenar nesse novo relacionamento, onde um conto de fadas, onde um romance, onde o amor que toda mulher sonha em ter, virou um grande pesadelo, onde acabou com uma agressão dentro de um elevador com 61 socos em sua face, levando ela quase à morte. Vamos falar sobre isso hoje, sobre os indícios e sobre o que ela disse no seu depoimento, em próprio punho, porque não conseguia falar, ela soube escrever no hospital. Mas antes disso, eu quero saber se você já segue o nosso canal. Alguns já seguem? Que bom! Então você já está vendo que a gente pega histórias de mulheres que com suas dores deram a volta por cima e hoje contam seus relatos, conseguem expor as suas histórias. E essas histórias podem salvar outras pessoas que estejam passando por essas dores. Porque não é só você que passa por isso, você não está sozinha. A sua história pode salvar outra pessoa. O que você está esperando? Deixa seu like. Clica aqui, ó. E compartilha. Compartilha para que nossas histórias cheguem a outras pessoas. O nosso intuito é ajudar, levar conhecimento, levar ajuda e mostrar que nossa corrente é de ajudar outras mulheres, outras pessoas e outros homens também que passam por problemas. Há uma união e chega de papo e vamos logo ao que interessa, a história. Vem comigo que essa história está polêmica. Bom, essa história começa com Juliana dizendo que foi passar as férias em Ponta Negra, né, com a sua mãe, e lá decidiram ficar por ter se encantado com a cidade. Passaram as férias e lá decidiram morar quando ela tinha 6 anos. Então, ao decorrer dos anos, ela viveu, estudou e acabou conhecendo esse rapaz, por quem se apaixonou. Só que, como toda mulher, ela se encantou e investiu nesse relacionamento. Porém, a mulher em si, ela não percebe que no começo do relacionamento, todo homem, toda mulher dá indícios de que pode vir ser um agressor, pode ser um psicopata, pode ser um esquizofrênico, pode ter alguma síndrome. Por quê? Porque a gente está apaixonado, nós nos apaixonamos. Então, a paixão, o amor nos cega praticamente, fazendo com que a gente não enxergue isso na pessoa, os defeitos dela. Então, quando nós estamos apaixonados, a gente só enxerga os valores, a parte boa dela, certo? Então, o que é importante nesse momento? É você conhecer a família, o jeito que o cara vai tratar a mãe dele, o jeito que o cara trata a irmã dele, o jeito que o cara trata os amigos, as pessoas que estão ao redor dele. Isso é um bom sinal
para você conhecer que dependendo do jeito que ele trata a mãe, as irmãs, os amigos, as amigas principalmente, é o jeito que ele vai te tratar em dobro, principalmente quem está mais próximo dele, que é a mãe ou as irmãs. Igor é um atleta, fisiculturista, mas também era jogador de basquete. Como toda mulher se apaixona por um homem musculoso, bonito, atleta, estudado, educado. Como todo começo de relacionamento, a gente mostra nosso lado sempre mais dado, mais amoroso. Lógico que a gente não vai mostrar nosso lado ruim, vamos mostrar sempre nosso lado bom, nosso lado majestoso. Então, ela se apaixonou. E como na primeira relação, a mulher libera muito mais hormônios como ocitocina, que é o hormônio do amor, e nisso a mulher se apaixona, se apega muito mais rápido, né? E o homem libera a dopamina, que é o hormônio do prazer, que é o mesmo hormônio de quando a gente vai para a academia ou come alguma coisa que nos dá prazer. E foi nisso que aconteceu, e o que acontece com muitos relacionamentos. Juliana acabou ficando totalmente cega. Teve indícios? Teve. Às vezes um empurrão, às vezes um grito, às vezes um cala-boca. Tinha alguns indícios de que ele era uma pessoa agressora, mas ela pensava, vai passar. Isso é normal, ele deve estar nervoso, ainda mais ele sendo fisiculturista, ainda mais ele sendo um atleta. Ele fazia uso de suplementos e isso mexe muito com a parte neurológica. Então o que acontece? Isso acaba deixando o cara muito mais agressivo e faz com que esses suplementos, essas substâncias dele ir para a academia, poder ter mais força, poder ganhar mais massa muscular e poder manter o seu físico. E nisso, naquele sábado, como ela deu no depoimento dela, eles estavam brigando e já estavam discutindo desde cedo por motivo de ciúme. Muitos indícios mostram que ele já estava mostrando agressão verbal. Não dava para escutar nos vídeos, mas eram agressões verbais. E ela sempre botando o braço cruzado, que é um estímulo de defesa, para não machucar, porque qualquer coisa ela defendia o rosto, tentava se esquivar. E quando ela entrou no elevador, ela ficou no fundo do elevador, porque ela sabia que a câmera só pegava ali. E se caso ele viesse vir a agredi-la, ali mostraria toda a agressão. E foi o que aconteceu. 4:01 da tarde. O elevador está no 16º andar. O casal discute. Ele estava prendendo a porta e eu consegui apertar o andar de baixo, só que ele não saía da porta. O que ele dizia para você nessa altura? Ele dizia, saia do elevador, venha pra cá, vamos conversar, saia daqui. Eu vou entrar lá e vou pegar minhas coisas. E aí eu falei pra ele que se ele fizesse alguma coisa, a câmera ia pegar. Apontei a câmera pra ele, gesticulei porque eu sei que na portaria tem pessoas que ficam com monitores com a câmera ligada o tempo inteiro. Então eu gesticulei para que entendessem que alguma coisa estava acontecendo, mas foi em vão. Aí ele disse, então você vai morrer. Depois de ele falar, então você vai morrer, ele começou a me bater. Ali eles começaram a discutir e ele perdeu totalmente a cabeça. E num momento de fúria, ele deu 61 socos na face dela, fraturando o rosto, a mandíbula, a parte do olho dela, a parte nasal, a parte da mandíbula, estruturou o rosto dela. Ela prefere que não mostre como ela ficou desfigurada, porque a feminilidade da mulher é passar batom, é passar um rímel, mostrar a beleza dela e pelo rosto, né? Que a gente se sente bonita. E ela prefere mostrar que ela é linda, sempre linda. E na última sexta-feira, ela passou por uma cirurgia reparadora.
E mesmo assim não foi totalmente. Ela ainda vai ficar durante 2 meses sendo acompanhada. Mas havia necessidade de tudo isso? Precisava de tudo isso? Uma mulher que, pelo jeito que ela mostrou, ela só estava querendo conversar, ela estava querendo explicar, ela estava tentando conversar. E ele o tempo inteiro se mostrando o homem alfa, o dono da relação. E não é assim que funciona. Num relacionamento, para dar certo, ambos têm que chegar num acordo. Se um tá de cabeça muito quente, é bom parar, sair, dar uma volta, depois voltar. Se realmente não dá certo, o melhor é dar fim na relação e cada um seguir a sua vida. Não chegar a esse extremo. Juliana, ela não vai ter sequelas neurológicas, conforme o médico deu no depoimento. Mas, com certeza, aquele momento que ela estava no 15º até o térreo do elevador, de socos, ela vai levar para o resto da vida. Porque o psicológico dela vai ficar abalado. Então ela vai ter que passar sim por psicoterapeuta, por psicólogo, por psiquiatra, até ela ter um novo relacionamento. Se ela conseguir ter um novo relacionamento, vai ser muito difícil. Eu posso dizer isso porque eu tive um relacionamento abusivo, eu tive um relacionamento tóxico, onde eu me permiti estar nele, porque eu achava que esse relacionamento ia mudar. Quanto mais eu achava que ele gritava, ele xingava, ele me agredia, uma vez ele me deu uma testada e eu enfrentava ele também para mostrar que eu era forte, porque eu ficava com medo de mostrar que eu era frágil e de repente ele vinha para cima de mim e me machucar. Mesmo assim me machucava, mas eu mostrava que eu era valente. Então, quanto mais a mulher se mostra frágil, mais ela pode ser agredida. Então, é uma coisa que abala. E até hoje, são 10 anos que eu moro com a minha filha. Eu não tenho homem dentro da minha casa. Eu tenho um relacionamento fora, um relacionamento de 11 anos, né? Eu chamo de namorido, né? Mas ele lá e eu aqui, né? Então, eu posso dizer para você que nunca coloquei um homem dentro da minha casa, eu não consigo. E realmente abala a cabeça de uma mulher. Tudo que acontece na cabeça de uma mulher, e olha que eu passo por psicólogo até hoje, eu passo por psiquiatra até hoje, e eu posso dizer que não é só ele que foi o culpado desse relacionamento ter dado errado. Eu me permiti, porque ele deu indícios de ser uma pessoa que gritava comigo, e eu falava, e eu também gritava, olha, me respeita. Ele me xingava e eu xingava ele também. Então, a gente pensa que a pessoa vai mudar. Poxa, eu te amo, caramba. Eu amo você. Poxa, você não tá vendo que a gente tem uma família, que a gente tem uma filha? Vamos melhorar. Poxa, a gente tem uma casa. Vamos melhorar, sabe? Vamos parar de se agredir. Vamos se respeitar, vamos sentar, vamos chegar a uma conclusão. Não, não é assim. Ainda mais quando o homem trai a mulher. Para o homem chegar ao ato de uma agressão, tem coisa por trás disso. E na minha questão, era traições, eram mulheres. Era traição. Agora, do caso dela, a gente não sabe. Porém, para o homem chegar nisso, quando o homem tem muito ciúme, é porque ele também tem algo que esconde. Então, mulheres, gritou com você, gesticulou, franziu a sobrancelha, te olhou de um modo diferente, sai fora. Não cai nessa de estou apaixonada. Você nasceu sozinha e vai morrer sozinha. Não entra nesse mundo, não entra nesse buraco sem fundo, porque você vai sofrer
Você vai estar sozinha. Ninguém vai conseguir te tirar desse buraco. Ninguém. Só você vai sair sozinha dele. O espiritual ajuda muito. Deus ajuda. A fé que você crê ajuda. A minha fé, os meus orixás, eles me ajudaram. Hoje eu sou forte. Hoje eu sou uma mulher muito forte. Hoje eu tenho muita crença, muita fé. Tenho fé que nada do que eu passei eu vou passar de novo. Sabe por quê? Porque eu já estive lá. E lá eu não tenho vontade de voltar nunca mais. Porque eu aprendi. E o que eu aprendi, hoje eu posso ensinar que quem chega ao fundo do poço consegue sair. Porque se eu conseguir sair, você também consegue. E a Juliana é uma mulher muito corajosa. Muito corajosa. Porque passar por 61 socos, acreditar no amor, acreditar que aquele cara podia ser o amor da vida dela, o marido dela, e ele fazer tudo aquilo com ela, ela botar fé num relacionamento e passar por essa traição de valores, de caráter, de personalidade, e hoje tá aí viva, e ainda por cima ela fazia trabalho voluntário, ajudando pessoas. E ela passou por isso. E agora ela vai ser mais uma levantando a bandeira para ajudar mulheres que passam por esse problema. E homens também, porque tem homem que passa por isso. Vai ser mais uma que vai ajudar. Então, Juliana, nós do canal Diva Empoderada, estamos com você. Estamos com você. Todas as pessoas que me apoiaram de algum modo, dizer que tão importante quanto a denúncia é a sociedade acolher a mulher que sofre violência, porque muitas mulheres ficam presas dentro desse ciclo de abuso porque não tem a quem recorrer. Então, eu acho que é um serviço que nós todos temos que vigiar, que é o de acolher essas mulheres sem julgamento, que se eu me levantei daquele elevador depois de tudo que aconteceu comigo, outras mulheres também são capazes. Então, é isso. Muito obrigada pela homenagem. Eu tenho certeza que Deus me usou como instrumento para dar voz a outras mulheres, para dar visibilidade. Parabéns, Juliana, por sua coragem. Parabéns, Juliana, por denunciar. Parabéns por ser essa mulher forte, de fibra. Por mostrar que mesmo dentro de um hospital, machucada, fragilizada, não podendo falar, mas mesmo assim você quis se manifestar e numa folha de papel você escreveu que ele disse que queria te machucar, que ele disse, sai desse canto, sai daí, que ele não queria que a câmera gravasse você. Mas não, você não saiu. E mesmo assim, ali ele te bateu e você aguentou, você ficou, você tentou se defender. Você não conseguiu, a gente entende, a gente viu. Mas você foi corajosa. Deus estava com você. E você foi forte. E está sendo forte. E você vai recuperar. Nesses 2 meses você vai ser assistida pelo SUS. O SUS é o melhor plano de saúde que existe no mundo. Tem pessoas que vêm de fora para passar pelo SUS. É o melhor plano de saúde que eu já conheci na minha vida. E você está sendo bem cuidada. Parabéns, Juliana. O canal Diva Empoderada te aplaude, te acolhe e te agradece. Muito obrigada. E boa recuperação. Beijo no seu coração, no nosso coração é seu. Se você não segue nosso canal, segue, compartilha, deixa o seu comentário aí, compartilha com aquele amigo e
traga suas histórias. Vamos fazer uma entrevista com a Bruna. Bruna é supervisora de repúblicas de defesa da mulher daqui de São Vicente, tá? Então, em breve, novidades. Um beijo e até lá!